Sejam muito bem-vindos a mais um Girocast. O meu, o seu, o nosso podcast babadeiro. E o meu giro de hoje, na verdade, um giro não, vários giros, porque esse convidado, gente, ele é multifacetado. Então eu tive que dar vários giros para poder conhecer um pouquinho, né, da história desse convidado especial. Ele é jornalista, ele é comentarista, ele é roteirista, ele já escreveu 8 livros, fora que ele ainda é jurado do nosso Oscar do Carnaval, nosso estandarte de ouro. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Leonardo Bruno, queridíssimo! Tô nos giros, ó. Tô aqui nos giros contigo, ó. Vamos, que bom tá aqui, que bom. Muito legal estar com você. Uma alegria estar aqui, falar de carnaval, falar de muita coisa, muitos giros por aí. Você que sabe girar, eu fico só aplaudindo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tô muito feliz, né? Você sabe. Quando eu te vi ali, já fiquei eufórica. Não sei nem por onde começar, porque eu quero saber tanta coisa, sabe? Eu sei que você tem tanta coisa boa pra contar pra gente, que eu não sei nem por onde começar, mas eu vou começar por uma pergunta simples. De onde surgiu esse amor, esse fascínio pelo carnaval, pelo samba, que contagia a gente, né? Toda postagem que você faz nas suas redes sociais, falando um pouquinho do carnaval, falando um pouquinho do samba, trazendo a nossa história, né? De forma que ela é de verdade, isso nos fascina e nos comove. De onde surgiu esse amor, Bruno? Ô, Mauro, eu nasci em Madureira. Então, acho que já comecei bem, né? Já comecei bem aí nessa história de por que eu sou apaixonado por isso. Eu nasci entre Madureira e Vaz Lobo. Meus pais moravam em Madureira. Quando eu nasci, eles já estavam morando em Vila Valqueire, mas o meu pai sempre trabalhou em Madureira. Então, na verdade, a gente morava no Valqueire, mas o trabalho do meu pai era em Madureira, então a gente estava sempre em Madureira. O fim de semana era em Madureira. Então, assim, eu, né, cresci no meio daquele buchicho ali, né, da Estrada do Portela, aí depois a construção do Madureira Shopping, né? Cara, olha aqui, eu sou de época, eu vi a construção do Madureira Shopping, Maura. Quando você chegou, aquilo já estava lá. Eu vi a construção daquilo. Então, assim, era um ambiente, eu cresci nesse ambiente do subúrbio, né? Em que o samba era muito parte dessa cultura, né? E aí, quando a gente fala da cultura do subúrbio, não só o samba, mas assim, a culinária do subúrbio, né? As brincadeiras na rua do subúrbio, né? Aquilo, a espera das festas, né? Então, eu tenho muito essa memória, né? De esperar o Natal, então todo mundo nas ruas fazendo aquelas comprinhas de Natal, esperar o Dia das Crianças, esperar a Páscoa, esperar, né? Assim, essas festas, né? Assim, que no subúrbio são muito fortes, né? Então eu nasci um pouco no meio dessa cultura, embora a minha família não seja família de sambistas. Opa! Então, assim, os meus pais, eles não eram ligados a uma escola de samba, mas a gente sempre teve a cultura, e acho que é uma cultura mesmo do subúrbio, das famílias de subúrbio, de ouvirem o disco das escolas de samba, acompanharem os preparativos, mas esse acompanhar sem estar dentro, né? Então, é de um outro lugar, mas sempre participando daquilo. Então, família de Madureira, pai imperiano, mãe portelense. Ai, meu Deus! Já começava dentro de casa essa resumo de Madureira. Você também? Meu Deus, que coincidência! Mas esse é um clássico, né? Esse é um clássico de Madureira, né? E, na verdade, o pai... as famílias de Madureira são todas assim, né? Então, o pai imperiano, mas o pai imperiano... A mãe era portelense, assim... Império e Portela, aquelas misturas, todo mundo... No fim das contas, é todo mundo parente. É isso aí. Todo Império e Portela, é todo mundo parente. Então, cresci nesse caldeirão ali de suburbano e, desde pequeno, muito apaixonado. Então, a minha primeira lembrança é aos 8 anos, meus pais me perguntaram o que eu queria de Natal e eu dizer que era o disco das escolas de samba. Que máximo. Era o meu presente de Natal. Não fui bem sucedido, não ganhei o disco, ganhei a fita. Que eu tenho até hoje, a fita, o cassete do Sambas Enredo de 1989. Então, esse é o meu primeiro momento em que eu, né, verbalizei, em que eu falei, cara, é isso que eu amo, é isso aqui que eu quero. Então, acompanhando muito desde pequeno. E aí, quando começo a trabalhar, né, quando vou ser jornalista,
faço a coisa que talvez é o que eu indico para todo mundo profissionalmente, né? Assim, que é, cara, como você une a sua paixão com o seu trabalho. Ai, é maravilhoso. E eu consegui fazer isso, porque aí eu, como jornalista, fui trazendo sempre o mundo do samba e do carnaval para que aquilo se incorporasse ao meu trabalho. Cara, que maravilhoso. É uma coisa que quando você vê que é de raiz, né? É por isso que fui. Sabe? É genuíno. É uma coisa por isso que você fala com tanta clareza, com tanta verdade. Né? E a gente consegue sentir isso quando você fala do carnaval. E aí você falando da sua profissão, juntando o amor pelo samba, o que você achou que foi primordial para você chegar aonde você está hoje? Porque para mim você está num patamar elevadíssimo, levando o nosso samba, a nossa cultura, né? Você é um defensor da nossa cultura que eu acho que tem muitos por aí, mas falar da nossa raiz, cara, é fundamental. E eu acho que você faz isso com assim, com um tato, assim, um carinho tão lindo, sabe? E por isso que eu tô muito feliz de você estar aqui para falar isso pra gente. Então, o que foi para você o diferencial para você chegar aonde você está hoje? Ah, é muito emocionante ouvir isso, assim, de você, porque eu acho que tudo tem a ver com esse amor. Para mim, isso não é um trabalho, né? Para mim, eu tava brincando até esse ano na transmissão, que aquilo para mim não era um trabalho. Eu falava, cara, isso aqui é minha vida. Tipo, tá aqui vendo as porta-bandeiras girarem, vendo os giros das porta-bandeiras, vendo o samba no pé dos passistas, vendo as comissões de frente, vendo as velhas guardas, vendo as baianas, que é o que me encanta. Assim. Cara, eu falei, cara, isso aqui não é trabalho, isso aqui é minha vida. Assim, isso aqui é o que eu vivo os 365 dias do ano. Para mim, não são esses 4 dias. Né? Então, isso faz muito parte do que eu sou, do que me constitui como pessoa, assim, essa paixão por aquilo que passa naquela avenida e não só pelo que passa naquela avenida, pelo que isso é o ano inteiro, né? Então, até eu volta e meia recebo estudantes de jornalismo, né? Pessoas que estão querendo saber caminhos profissionais e nós no jornalismo estamos passando por muitas transformações, assim. Então, que caminho seguir? Ou gente que gosta de escrever, o que eu vou fazer profissionalmente? Eu falo, cara... claro, olha o que vai te trazer dinheiro, né? Olha o mercado, olha as suas habilidades, mas de alguma forma tenta trazer o que você ama para isso. Tenta chegar, né, de alguma forma naquilo, né? Então eu brincava com estudantes de jornalismo e jornalistas novos. Se você gosta de física quântica, cara, vai ser o melhor em física quântica, porque em algum dia isso vai fazer sentido na tua carreira jornalística. Se você gosta de novela, vai ser o maior especialista em novela. Se você gosta de futebol, se você gosta do Flamengo, vai ser o cara que mais entende do Flamengo. Porque aquilo vai fazer sentido algum dia na tua carreira. Então, assim, tentar unir essas coisas faz com que você exerça a sua profissão com uma paixão, assim. É claro que nem tudo da minha profissão tá ligado a samba e carnaval, né? Eu faço muitas outras coisas, assim. Mas quando entra o samba e o carnaval no meio, isso me pega em outro lugar e faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Não, porque é nítido, assim. De jornalista a comentarista. Qual é o maior desafio para você ser comentarista do carnaval, sendo o conhecedor do carnaval, né? Eu falo conhecedor porque você passa a estudar todas as áreas, né? Baiana, mestre, porta-bandeira, compositor, enredo, e por você ser escritor também, você entende, né, o que é um enredo que tá de acordo, né, o samba que tá de acordo com o enredo, e fora outras coisas. Qual é o seu maior desafio ali, porque você tá ao vivo, e você tem que comentar. E sem ser, né, nem puxar sardinha para um lado, nem sardinha para o outro, nem... Qual é a sua escola do coração, Bruno? Bom, eu sou de família mesoportelense, mesoimperiana. Eu tendi mais pro lado da minha mãe, então eu virei um portelense que ama o Império Serrano. Ah, entendi. Entendeu? Então, sem puxar sardinha para essas escolas, como é que você lida com isso? Né? Ser comentarista de uma coisa que você conhece, que você de fato vive. Sim, para mim, o mais importante ali é ter noção da responsabilidade que é estar nesse lugar. Entendeu? É ter a ideia de que aquelas pessoas que estão passando pela avenida,
que elas são as grandes estrelas, não é quem está na cabine, então não somos nós as grandes estrelas estão ali. E nós temos centenas de grandes estrelas para valorizar durante a nossa transmissão. Então, se você pega uma escola de samba, né, você tem o puxador, o mestre-sala, a porta-bandeira, o carnavalesco, o coreógrafo da comissão de frente, a tia mais importante da ala das baianas, o senhorzinho mais importante da velha guarda, os passistas, o mestre de bateria, boa parte dos ritmistas. Então, assim, você tem 15 grandes estrelas em cada escola de samba. Se você multiplicar por 12 aí no grupo especial, você chega à quantidade de gente que é importante você dar visibilidade durante a transmissão. E muitos deles, você vai ter segundos para falar. Então, um mestre-sala e porta-bandeira, você vai ter 1 minuto e meio ali para falar, tentando não atrapalhar que as pessoas vejam a dança, mas contando um pouco a história. Então, assim, você tem muito pouco tempo para dar a dimensão do que é a Selminha Sorriso, do que é a Luciana Nobre, do que é a Ruth, do que é a Esquel, do que é a Marcela, do que é cada uma das porta-bandeiras que passa ali. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande conseguir mostrar, né, para o Brasil que está assistindo, e aí não é só quem tem a cultura do samba, né, e aí a gente fala do Rio de Janeiro, a gente tem muito essa cultura do samba, especialmente do subúrbio, né, assim, tá muito entranhado em nós muito o que é uma porta-bandeira, né, tá muito enraizado essa cultura, mas a gente tem que falar com o público de Pernambuco, do Acre, do Maranhão, de todos esses lugares. Então, assim, como a gente dá a dimensão de que esses são grandes artistas brasileiros. E são os maiores artistas brasileiros, porque a gente está falando da nossa maior arte popular. Então, o que me bate sempre é essa responsabilidade de conseguir dar a dimensão dessas centenas de artistas que vão passar, alguns em segundos. Então, assim, é uma responsa muito grande. Muito grande. E algum desses desfiles que você foi comentarista, já aconteceu algo de você falar assim... Ai, não acredito, tava tão bom e eu não vou poder falar sobre isso porque aconteceu um imprevisto, caiu alguma coisa e você tava na hora, no seu momento de falar e você teve que... O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque a transmissão é muito dinâmica, né? Então você tem, por exemplo, na hora em que o mestre de bateria está fazendo uma paradinha, mas está aparecendo o carro alegórico mais importante daquela escola. Então o que você fica calado para ouvir a paradinha, ou você fala do carro, ou você espera terminar a paradinha, aí a transmissão já foi para a ala. Então, assim, é muita coisa acontecendo. É muita coisa. Então, eu saio da avenida com uma série de coisas que eu gostaria de ter falado e a gente não consegue falar. Inclusive porque somos vários falando, né? Então, você não consegue falar tudo, né? E tem também as tristezas de quando... Eu me lembro muito do carnaval do ano passado, de 23, da Lins Imperial, que estava fazendo um carnaval lindo sobre Madame Satã. Era um desfile, assim, muito empolgante. Inclusive, ganhou o estandarte de ouro de melhor samba da série Ouro. E tem um carro que não entra na avenida, que simplesmente não entra na avenida. Então, inclusive, a Lins foi rebaixada, né, no ano passado. Então, é um desfile que você vê se desfazendo na sua frente. É um grande desfile, né? Inclusive, eu tenho muitas críticas, muitas restrições a esse tipo de julgamento que pune de uma forma severa um erro e faz com que todos os outros acertos vão por água abaixo. Muitas vezes acontece, né? Muitas vezes o desfile realmente se acaba. Mas nesse caso, não, a Lins estava fazendo um desfile lindo e simplesmente porque não entram, simplesmente não, é um erro grave, né? Mas, assim, a escola ter o melhor samba, a escola ter um dos maiores enredos, a escola tá a mais empolgada, acaba não fazendo diferença no julgamento diante de um erro como aquele. Então, são as tristezas que a gente passa na transmissão, né? Em 2022 ocorreu aquele acidente terrível com o carro da Em Cima da Hora, né? Já após dispersão, né? Já na saída da dispersão, que pegou a gente de surpresa no meio da transmissão. Então, assim, tem momentos em que você tem que parar e entender a dimensão daquilo que está acontecendo, nesse caso específico, em que teve uma vítima, né? Para conseguir também falar, peraí, isso aqui que está acontecendo é importante, vamos dar a devida dimensão a isso, né? Outras coisas são coisas importantes ali na nossa seara, no nosso julgamento, né? Ali não entrou um carro, teve um problema e tal. E talvez o momento em que a gente ficou mais
sentido, assim, durante a transmissão, foi ver, e eu me lembro que a Lucinha estava do meu lado, a Lucinha ficou muito emocionada, eu fiquei muito emocionado, a gente teve dificuldade de falar, foi quando as baianas do Império Serrano não entraram com as fantasias. Ai, não fala. Pois é, esse é um momento, foi dificílimo, assim. O que a gente fala numa hora dessa? Porque dá vontade de soltar os cachorros, dá vontade de xingar Deus e o mundo, né? Como todo mundo na pista e nas arquibancadas estava. Xingando, mas a gente tem que ter alguma polidez ali para conseguir dizer isso. E mais do que isso, a gente estava, se você for ver na transmissão, a gente está com a voz embargada, assim, a gente tá muito sentido e sensibilizado com aquilo e com dificuldade até de conseguir reportar aquilo. E mas isso é bom também. Eu sempre falo ali para os meus colegas de transmissão, né, que quando se emocionar, não precisa tentar segurar a emoção, o choro e fingir que nada está acontecendo. Não, porque aquela emoção que você está sentindo é a mesma de quem está em casa, é a mesma de quem está na arquibancada, é a mesma do sambista, né? Exatamente. Quem é sambista de verdade realmente se emocionou com a situação das baianas do Império Serrano. Foi uma coisa assim... que eu não gosto nem de falar, né? Que dói aqui, mas você que me perguntou, eu não queria nem lembrar. Você que me perguntou disso. É passado em 2022, né? Que foi o carnaval seguinte. Sim. As baianas vieram lindíssimas, Lindas. o Leandro arrasou. É 2023 também, as baianas vieram lindas. 24 também. Pra superar, né? Esse susto que passou. Sim. Mas graças a Deus isso não vai mais se acontecer no nosso Império Serrano. É que nunca mais aconteça, hein? Diz uma coisa, já aconteceu assim de ter que corrigir um comentário de um colega durante a transmissão e assim, não chamar atenção, mas de uma forma assim delicada. Não é assim, é assado. Já aconteceu Acontece, isso com você? e com todos nós, né? E com todos nós, porque é como eu te disse, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita gente importante sobre a qual você tem que falar, são muitas histórias complexas que você tem que contar, e mais do que contar, que você tem que traduzir para quem está assistindo. Né? Então, se você pega só esse ano, né, você tinha desde a história lá a literatura da Cigana Esmeralda, a literatura do Defeito de Cor, a literatura do Meu Destino é Ser Onça, quer dizer, livros que boa parte do público não tinha lido e que a gente tinha que traduzir, até o Candomblé Gege da Viradouro, até João Cândido da Tuiuti. Então, assim, o povo indígena, o povo Yanomami, trazido pelo Salgueiro. Então, são muitas histórias que você tem que contar, que você tem que traduzir para o público. Então, que você tem que explicar o que é uma fantasia, o que é um carro alegórico. Então, é uma quantidade de informação avassaladora. E nós estamos, esse ano éramos 5 na transmissão, né? Nós estamos ali, cada um também com uma especialidade, cada um sabendo mais de uma coisa, cada um com uma... Eventualmente, alguém fala uma coisa, você corrige. Você fala uma coisa equivocada, alguém corrige. A gente está o tempo inteiro ali também, porque, na verdade, ali o importante é que cada um tenha noção de que o ponto final é o público. Então, assim, não importa se em algum momento você falou uma coisa e você se equivocou, eu vou aqui te corrigir de uma forma delicada, porque o público que é o importante. E você vai compreender isso totalmente, e na hora em que você for me corrigir, eu vou compreender isso totalmente. Mas é muita informação. E de uma forma muito rápida, assim, de uma forma muito... tudo acontecendo de uma forma muito dinâmica. Então, é muito difícil. É muito difícil fazer. Você acha que é fácil ser comentarista de carnaval, gente? Tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar. Não é uma coisa de chegar lá no estúdio e, hablar, não é assim. E ao vivo, né, Maura? E ao vivo, que assim, é mais difícil, né? E depois de 10 horas ao vivo, o corpo cansa, né? Esse ano, o Escobar, a Karine Alves e o Milton Cunha fizeram as 4 noites, né? Nossa. Então, eles foram para São Paulo, fizeram sexta e sábado. No domingo de manhã vieram para o Rio, fizeram no Rio domingo e segunda. O corpo cansa, né? É natural. Pô, nós, na arquibancada, né? A gente que tá lá... só assistindo, imagina. Embora a gente não fique só assistindo, a gente canta, a gente levanta, a gente briga, a gente fica ali aquela noite fazendo de tudo, né? Troca salgadinho com quem tá do lado e tal. A gente já fica cansado, né? Então, assim, é uma tensão muito grande durante muitas horas, durante 10 horas ao vivo. É cansativo. É cansativo. Não, a gente tem que ali se manter a base de muito energético e café. Muita adrenalina, não imagino. As pessoas que acham que é fácil, não é fácil, não. Então, vamos sair do Leonardo Bruno comentarista e vamos pro Leonardo Bruno jurado. Vamos. Né? Que é uma outra
faceta do nosso convidado. Porque essa pessoa ainda tem muito mais, gente. Aguardem que vocês vão ver. O Estandarte de Ouro é o nosso Oscar, né, do carnaval. Eu acho que todo sambista quer conquistar esse prêmio. E pelo que a gente observa, o Estandarte ele tem um olhar totalmente diferente do que o do jurado que vai avaliar uma escola de samba. Às vezes, uma escola ganha o Estandarte de Ouro de melhor escola e ela não está cotada para ser a campeã do carnaval. Então, eu queria entender, né, até vocês que estão querendo ganhar o Estandarte de Ouro, presta atenção na dica, gente. Como é que vocês olham, como é que vocês avaliam essas escolas de samba? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque existe uma tradição e um costume, um hábito, né, dos sambistas e de quem gosta de carnaval, de fazer essa comparação entre o resultado do Estandarte de Ouro e o resultado do Carnaval Carioca. E eu costumo dizer, e eu até falei isso na festa de entrega do prêmio esse ano, que se fosse para o Estandarte de Ouro fazer o mesmo julgamento da Liga, o Estandarte de Ouro era desnecessário. Exatamente. Porque por que você precisa ter 2 júris fazendo o mesmo tipo de julgamento? Então, o bom do Estandarte de Ouro, na minha visão, é fazer um julgamento diferente, para que as escolas de samba sejam vistas e sejam analisadas por olhares distintos. Então, o olhar da Liga, né, o jurado da Liga, ele costuma observar os erros das escolas. Então, eles dizem, eu sou totalmente contra esse modelo de julgamento, mas é como funciona hoje. Eles dizem que todas as escolas entram com 10 e vão perdendo décimos à medida em que vão cometendo erros. Então, eles olham dessa forma. O júri do Estandarte de Ouro procura olhar as qualidades das escolas de samba. Então, para nós, é o contrário. Para nós, as escolas entram com 0 e à medida em que elas fazem coisas boas, em que elas vão trazendo coisas que nos encantam, elas vão subindo no nosso conceito. Com um diferencial importante. Teoricamente, para o jurado da Liga, a emoção não conta. Ele tem que ser frio, técnico e analisar apenas o quesito dele. Para nós, a emoção é fundamental, porque a gente entende que isso é escola de samba. Bateria boa é aquela bateria que passa e você se arrepia. É claro que tem os critérios técnicos também, mas o arrepio, para nós, é fundamental. Escola boa, eu brinco que eu voto na melhor escola. O meu critério de votação na melhor escola é o seguinte: é a escola que, se eu pudesse escolher uma entre as 12, eu gostaria de ver de novo. Que não é essa a melhor escola? Uhum. Se você passaram 12 escolas na sua frente, qual você gostaria de ver de novo? Para mim, essa é a melhor escola. Então, assim, para nós não importa se abriu buraco, para nós não importa se o mestre-sala caiu, para nós não importa se a comissão de frente não fez a apresentação melhor do mundo. Eu voto na melhor escola, aquela que eu quero ver de novo, aquela que mais me mexeu com o meu corpo. A gente reage, né? A gente que é sambista, repara só, se tivesse uma câmerazinha voltada pra gente na hora em que passa uma escola de samba, tem escola que passa, você tá assim, né? Você tá assim, só... E tem escola que passa e você tá mexendo, e você tá cantando, e você levanta o braço, e o teu ombro mexe, e você comenta com a pessoa do lado. Aquela escola te mobiliza. Essa escola é a boa escola de samba, né? Então, eu até brinquei esse ano lá na festa que se a gente quisesse, se o Estandarte quisesse prever o resultado da Liga, que quem quer prever o resultado da Liga tem que perguntar pra Cigana Esmeralda. Olhando lá no Lunário Perpétuo. Não é no Estandarte, porque são julgamentos diferentes. Então, tem essas diferenças sobre o olhar que a gente joga sobre a escola de samba e tem uma diferença fundamental que é a seguinte: além da Liga ser a soma de quesitos e nós olharmos o conjunto, o nosso julgamento nasce a partir de um debate. O jogador da Liga, ele dá a nota dele isoladamente. Ele não conversa com ninguém, na teoria. Nós chegamos, passou a última escola na terça-feira de manhã, nós saímos todos os 14 jurados, vamos pro Jornal O Globo, que fica ali do lado do Sambódromo, vamos a pé ali pro Jornal O Globo. Nos sentamos numa mesa redonda grande, nós 14, e falamos assim: agora a melhor escola. Maura, para você, quem são as escolas que estão concorrendo? Primeiro a gente fala sobre as escolas que estão concorrendo. Então, olha, eu acho que a Mangueira, o Império Serrano, não sei o quê. E aí você defende por que você acha que essas escolas, ou que essa escola é a melhor. Então você só vota depois que você faz uma rodada de debate. Gente, presta atenção, gente. Vocês querem saber como é feita a escolha? Olha isso, inédito, hein? Ô, Maura, eu já cansei de chegar lá no Estandarte com um voto na cabeça e na hora dar outro voto.
Mentira! Porque você vai ouvindo as pessoas falando. Então, cara, você ouve o que a Maria Augusta achou, você ouve o que o seu Haroldo Costa achou, aí você ouve o que o Marcelo de Mello achou, o que o mestre Odilon achou, e você vai formando o seu... E você também fala, não, gente, olha, eu acho que isso aqui que vocês não viram, mas é importante. E não, aquilo que eles falaram eu não vi. E você vai formando o seu conceito a partir de um debate, e só depois que tem uma rodada em que todo mundo fala, você vota. E isso vale para todas as categorias. Então mestre-sala. Aí você fala, olha, para mim, o grande mestre-sala é fulano de tal. Por que ele dançou assim, ele fez assim, blá, blá. Aí o outro, não, mas você viu que aquela fantasia estava atrapalhando ele? Não, aquele costeiro ali estava prejudicando a mobilidade. Mas o fulano esse ano tá... E aí você começa um debate. Então, beleza, agora vamos à votação? Agora vamos à votação. Gente, é complexo. Não é uma coisa assim de... Não. É fulano. Que eu já bacana. cansei de sair da reunião de Estandarte de Ouro 2h. Que isso! 1h, porque demora. Tem ano que é mais fácil. Tem ano que você tem mais consensos, né? Mas tem ano que o bicho pega e que você tem que fazer várias rodadas de votação e mais do que isso. Todo mundo é decidido por maioria absoluta. Então, por exemplo, se você tem 4 candidatos que são votados, você faz um segundo turno com os mais votados. Ah, sim. É tudo para que a decisão seja bem amarradinha, bem amarrada. E aí, claro, essa decisão às vezes tem diferenças em relação ao olhar do público. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma categoria que é muito diferente à nossa análise, comissão de frente. Por quê? A análise do público, normalmente, é a câmera da televisão que pega a apresentação para o jurado da liga. Essa não é a apresentação que a gente vê. Porque nós não estamos na posição do jurado da liga. Eu ia falar que vocês ficam numa posição do lado esquerdo de quem desfila, né? Lado ímpar, exatamente. Lado ímpar. Então não é a apresentação do jurado da liga. Mestre-sala e porta-bandeira, idem. Não é a apresentação do jurado da liga. Então, assim, nós vemos muitas vezes a comissão de frente, a gente vê a comissão de frente se desarrumando. Ou se arrumando para a próxima cabine. Nossa! Então, às vezes, essa comissão de frente, o público viu uma coisa maravilhosa, mas para nós, que somos público, e aí é importante também que todo mundo entenda que as escolas de samba deveriam se apresentar para a avenida inteira e não apenas para o júri. Né? Eu acho que essa é uma distorção do carnaval de hoje, né? A gente vê muito casal de mestre-sala e porta-bandeira que dança basicamente aqueles 2 minutos pro júri e que no resto da avenida tá ali se poupando, né? Tomando uma aguinha. Só no sapatinho. Só no sapatinho, quase no miudinho ali, quase fazendo seu miudinho. E, cara, você tá em cena. Gente. Você está no palco. Vocês precisam pegar essa... Gente, pega esse giro aí. Olha essa dica. Se você quer ganhar estandarte de ouro, faça por onde? Inclusive, eu acho que o próprio julgamento... Não sei se você concorda comigo, Mauro, até é importante te ouvir. Eu acho que o julgamento oficial de mestre-sala e porta-bandeira e de comissão de frente não deveria ser apenas nos 2 minutos de apresentação. Para mim, você está em cena, você está no palco, você está sendo julgado. Claro, você pode ter a apresentação oficial, mas o que acontece antes e o que acontece depois eu acho que deveria... Avaliado. Você acha também? Em São Paulo é assim. Em São Paulo é assim. Botou o pé na avenida, você está sendo avaliado. É isso. Você está em cena, o público está te vendo. Na avenida não tem coxia. Na avenida não tem bastidor. É isso aí. Na avenida passou a faixazinha de início ali. Começou, já era. Por que o julgador só te julga quando levantou a plaquinha? E às vezes você pode ter um desempenho não tão legal como você teve antes. Exatamente. E aí ali você acaba perdendo a oportunidade de mostrar o seu melhor, ou o seu trabalho que você se preparou durante um ano para poder colocar na avenida. E aí na frente do jurado acaba que... Eu acho até um desrespeito com o público, por exemplo, enquanto a comissão de frente está se apresentando, hoje em dia todos os casais vêm atrás, né? O casal fica ali parado, fazendo o ladinho. Isso. Eu acho um desrespeito isso com o público. Eu acho, porque as comissões demoram cada vez mais tempo para se apresentar, e hoje você tem 3 minutos, fora a entrada, a saída. Eu acho isso desrespeitoso. Você tá em cena, você tá no maior palco do mundo. Entendeu? Você tá todo mundo ali te olhando. Não, e você assim, tem que estar dançando, cara. Se você for observar, tem lugares que as pessoas falam assim: roda! Eu grito. Bora! Eu grito. Dança! Assim, eu vou puxar a sardinha também pro nosso lado. É bom te ouvir, porque você sabe ali onde o calo aperta, né? Porque assim, já é uma tensão muito grande carregar 40 pontos em 2 pessoas. Sim. Sabe que a fantasia geralmente são pesadíssimas.
Então você já entra tensa, né? É raro você ver um casal e falar assim, pô, entra tranquilo, gente. Não entrou. Não entrou. Eu acho legal você trabalhar isso na sua cabeça, Sim. mas a gente não entra tranquilo, Claro. E que né? bom, né? Tem que ter atenção mesmo do que você sabe que é importante, né? E se você tiver um tempinho de descanso, eu acho legal. Uhum. Mas assim, só dançar no jurado também não acho legal. É. Eu acho que realmente tem que respeitar o público que tá ali. Não que a escola não seja, mas o pavilhão é uma peça fundamental no desfile, né? Muita gente tá ali para ver o casal dançar, né? Que fala, eu gosto muito do casal. Quando o casal passa aqui, eu adoro. E fora que você tá carregando o pavilhão da sua escola, né? Você tá representando uma comunidade. Então, a pessoa, cara, a escola tal, a porta-bandeira dançou pra caramba, não sei o que tal. Isso é legal de ouvir. Mas eu concordo com você em partes, assim, eu entendo que precisamos respirar um pouco antes de entrar no jurado, mas precisa sim ter uma apresentação durante o desfile. O casal é a minha grande paixão, assim, eu sou apaixonado por casal de mestre e porta-bandeira, estudo muito e tal. E eu brincava uns 10, 15 anos atrás que eu gostava de ver os casais na quadra, porque na avenida, hoje, infelizmente, a gente praticamente só tem as apresentações do júri, e que eu gostava de ver na quadra. E de alguns anos pra cá, na própria quadra, os casais já estão fazendo a coreografia do jurado. Eu falei, gente, então onde que eu vou ver, meu Deus do céu? Dancem, pelo amor de Deus. Mas eu tenho muitos amigos que são mestres de salas e porta-bandeiras e eu entendo totalmente o que virou, né? Assim, o profissionalismo, a necessidade de preparação física e a responsabilidade daquilo e tal. Mas eu acho que isso também, até deles, eu sinto isso um pouco nesses meus amigos. Isso também tem tirado um pouco até o prazer deles de exercer essa função, que é uma função tão linda, incrível, gente. cara. Ai, não fala. Tão incrível. Se torna uma coisa que, não vou falar, é responsabilidade, mas a cobrança tem sido muito grande. Imagino. Muito. É corpo, Uhum. tá? É a forma que você se veste, é a forma como você se comporta na quadra, é a forma como você dança, se você segura o pavilhão, tudo hoje está sendo questionado no casal de mestre e porta-bandeira. Então acaba que você fica, ai meu Deus, que coisa, ai, não posso fazer isso porque não vai agradar fulano de tal. Sabe, tem casal que não consegue ser o casal, que teve que mudar a sua postura, a sua forma de dançar para poder agradar um presidente ou uma certa escola. Mas enfim, é carnaval, e hoje em dia sendo filmados o tempo inteiro, o tempo todo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, bater um papo com você, sobre o prêmio de Estandarte de Ouro, que é sobre o prêmio Revelação. Uhum. Eu tenho um prêmio Revelação que eu estava até comentando com o Léo, meu esposo, que é sobre o Revelação que a Andréa Machado ganhou com o porta-bandeira Mirim no Império Serrano. Falei, gente, será que um dia vai acontecer essa proeza? Eu quero saber como é que vocês avaliam o prêmio de Revelação. A gente teve alguns mestres-salas e porta-bandeiras que ganharam sem ser principais. Por exemplo, a Lucinha ganhou como segunda da Mocidade. O Daniel Werneck, que hoje está na Grande Rio, ganhou como segundo do Salgueiro. O Matheus, que não é o Matheus Olivério da Mangueira, mas era um outro Matheus da Mangueira, o Matheus, agora me fugiu o nome dele, ganhou como terceiro mestre-sala da Mangueira. Olha, gente! A gente tem alguns casos, assim. Hoje está acontecendo uma coisa muito interessante com o prêmio de Revelação. Interessante não, uma coisa preocupante, a meu ver. Revelação concorre todo aquele sambista que está pela primeira vez exercendo uma função no grupo especial. Né? Então, por exemplo, esse ano, no Estandarte de Ouro, ganhou o mestre Pablo, da Porto da Pedra, que é um mestre já com uma história muito legal, um cracaço. Eu sou apaixonado pelo mestre Pablo há muitos anos, mas ele nunca tinha sido o primeiro mestre de bateria no grupo especial. Então, ganhou como Revelação e porque teve um desempenho espetacular e tal. O que tem acontecido esse ano? E eu fico muito de olho é uma categoria que eu gosto muito, assim. A gente tem tido pouquíssimas estreias em funções, em primeiras funções, né? Como puxador, mestre de sala, porta-bandeira, mestre de bateria, carnavalesco, no grupo especial. Porque o que está acontecendo? As escolas, e aí falando especificamente de mestre de sala e porta-bandeira, as escolas têm dado cada vez menos oportunidade aos seus segundos casais. As escolas não promovem mais segundos casais. Assim, é cada vez menor a quantidade de escolas que promovem seus segundos casais. Por quê? E aí tem uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar,
que é o dinheiro que hoje as escolas recebem, né? Então hoje, por exemplo, esse ano no grupo especial, cada escola recebeu 10 milhões, pelo menos 10 milhões de reais, cada escola do grupo especial. É um dinheiro considerável para se fazer um carnaval. Né? O que está acontecendo hoje é o seguinte, a escola não precisa mais formar casais de mestre-sala e porta-bandeira porque ela tem dinheiro para contratar alguém que formou. É isso aí. Então tá errado. Você não pode dar... E aí eu sou totalmente a favor de que as escolas tenham cada vez mais dinheiro para fazer seus carnavais. Isso pro sambista é muito bom. Pro carnaval é muito bom. Mas tem que ter uma contrapartida. Exatamente. Qual é a contrapartida desse dinheiro, por exemplo, que a prefeitura dá para as escolas de samba? Elas deveriam ter suas escolinhas de mestre-sala e porta-bandeira, suas escolinhas de passistas, de ritmistas, de todas essas áreas em que você precisa formar, porque você causa uma distorção. À medida em que você faz com que as escolas tenham uma segurança financeira bacana, e eu acho isso ótimo, mas você estimula ou você favorece com que as escolas vão lá na outra e contratem alguém que é mais caro. E, na verdade, acaba sendo mais barato você contratar alguém do que formar dentro de casa. Mas isso pro carnaval é péssimo. Exatamente. Então, eu acho que a subvenção, por exemplo, pública, que é dada para as escolas de samba, de prefeitura e de estado, deveria estar associada a contrapartidas de formação de sambistas dentro das suas quadras. E, mais do que isso, de que as escolas abram suas quadras. Durante o tempo que não... Esse ano você tem escolas do grupo especial que não abrem suas quadras no fim de semana. Exatamente. Então, assim, o que a gente está formando para o carnaval do futuro? Eu vou te dar 2 exemplos de escolas imensas, escolas das maiores. Viradouro e Grande Rio. Né? A Viradouro e a Grande Rio hoje fazem os seus ensaios de terça-feira, ensaios de comunidade, e não fazem mais os ensaios de sábado. Cara, a Viradouro tem que ser a grande atração das noites de sábado em Niterói. O jovem de Niterói tem que querer ir para a campeã do carnaval. É isso aí. O jovem de Caxias tem que querer ir para a quadra da Grande Rio. O jovem da Ilha do Governador tem que querer ir no sábado para a União da Ilha. O que acontece é que essas escolas hoje só ensaiam durante a semana, só ensaiam aquele ensaio em que fica todo mundo formadinho, em alas. Para mim, isso não é ensaio de escola de samba. Ensaio de escola de samba, pra mim, é aquele em que, cara, eu vou pra quadra dessa escola de samba pra ouvir samba, pra tomar minha cerveja, pra paquerar, pra ficar com os meus amigos. Isso é que forma amantes das escolas de samba. Não é você ficar numa fila durante 3 horas cantando o samba daquele ano, durante 3 horas, numa fila marchando, cara. Isso não é ensaio de escola de samba. Então eu acho que as escolas estão perdendo um pouco essa formação de um futuro à medida em que elas não estão fomentando essa juventude para estar lá. Eu acho que tem que ter essa contrapartida das escolas para, por exemplo, terem a subvenção pública. E eu acho que isso vai fazer muito bem para a cidade, para o estado e para o carnaval, para as próprias escolas de samba. Concordo. Voltando até no assunto que você falou em relação dos casais, né? Que as escolas contratam os casais. Eu já conversei com alguns presidentes e o que eles justificam é que a bandeira pesa muito. Eu acabei de subir para o especial e se eu não colocar alguém de nome, alguém que tem experiência, eu já vou ser canetado. Então, isso muito liga até ao julgamento dos jurados. Totalmente. Entendeu? Então, eles ficam numa tensão, né, com medo de subir, já ser canetado, porque é um casal que é, para liga não, né, para os jurados, inexperiente, não tem nome, e eu já vou chegar perdendo ponto. Então, eles preferem pegar um casal de nome e colocar, ao invés de ter essa substituição genuína numa natural, escola, né? numa escola de samba. A Grande Rio, quando subiu a taça de terceira para primeira, foi uma felicidade, assim, e olha que grande porta-bandeira a Tassiana, cara. Que achado, né? Nossa, que maravilha. Maravilhosa, maravilhosa. Então, essas são as justificativas do A Bruna da Mocidade. Bruninha. Né? A gente tem casos, Nossa, assim, muito bem arrasou. Sucedidos de promoções de que valeram segundos. a pena Que valeram a pena e que hoje são grandes porta-bandeiras. Que hoje né? tem outras escolas. De olho. Né? Mas eu acho que a gente tinha que fomentar mais isso, assim, quando as escolas apostam
elas veem que isso dá resultado, né? Isso Que aí. isso é positivo, né? Eu acho que também não é só dar oportunidade, mas dar suporte, Exatamente. né? Porque na maioria das vezes você coloca até um casal que tem nome, mas não dá um suporte. Então, acho que isso é primordial. Cara, você foi contratado para minha escola, então você precisa de quê? Eu quero que você consiga a nota máxima. Você vai precisar de quê? Disso, disso, disso. Então tá, então a escola vai te ceder isso. Quero Sim. só que você faça o seu trabalho. Cara, é totalmente diferente. Estrutura, né? Você precisa de uma estrutura, É. de uma base, né? Então, assim, você já me falou do prêmio Revelação. Não sabia que era a primeira vez do folião Em uma em função. uma função, É, né? é. Pra mim era... Passou no desfile, foi aquele componente, foi a revelação do desfile, sabe? Eu achava Não, isso. é. Eu não sei se as pessoas também têm esse pensamento. Então, é assim, gente... Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo prático. Esse ano o Antônio Gonzaga estreou como carnavalesco no grupo especial. Foi o primeiro ano dele, né? O Gonzaga assinou esse ano o carnaval com o André Rodrigues, que não era o primeiro ano dele, que já tinha estado. Então, ele estava... O Gonzaga fez um grande carnaval. Ele arrebentou na Portela. Ele poderia ter sido uma revelação. Só que é o tipo de função em que você não consegue diferenciar o que é Gonzaga e o que é André, porque eles fizeram um trabalho juntos, né? Ah. Aí agora, ano que vem, quando o Gonzaga... ele vai assinar de novo com o André, mas se ele estivesse assinando sozinho, por exemplo, ele já não concorre mais. Ah, entendi. Então só concorrem, por exemplo, os carnavalescos estreantes, carnavalescos que estão no seu primeiro ano no grupo especial. Ano que vem, acho que a gente, pela minha memória aqui, acho que a gente não vai ter nenhum. Isso é uma coisa também. A gente, isso não é só em Mestre Sala e Porta-Bandeira, não. Em todas as categorias, a gente tem tido muito poucas estreias. Porque as Verdade. escolas, elas estão trocando Trocando. os seus profissionais entre si escolas, e não né? dando oportunidade, não revelando talentos novos, né? Não, e falar em revelando, você só abriu um adendo, assim... Que troca-troca é esse, gente, de casal esse ano? Que eu não tô entendendo. Muitos casais, gente. Eu acho que é a primeira vez, assim, que eu observo uma troca, assim... Tá frenético, tão né? grande. E não acabou ainda não, hein? Ainda tem umas Não, coisas pra e acontecer. muito cedo, né? Não, acabou... No Sábado das Campeãs, antigamente, no Sábado das Campeãs, as escolas estavam ainda... Esse ano, na Conversando. transmissão do Sábado das Campeãs, a gente já falou quase todas as trocas. Ai. Fulano foi pra lá, fulano, pelo menos no grupo especial. Aí depois, na série Ouro, é um passo depois, né? Porque espera o grupo especial se resolver pra depois contratar. Do grupo especial já tinha quase todo mundo... Tinha uma ou outra função, só que não tava fechada. Gente, Muito rápido, babado. cara. Tá um negócio assim... Nossa senhora. O pessoal já desfila já com um contrator de... Com o próximo fechado, né? E isso faz também com que você pegue quem tá no mercado e não quem tá dentro. É, isso aí. Porque como você precisa fazer cada vez mais rápido, esse aqui ficou livre, eu pego aqui, As escolas estão se trocando entre elas, né? Eu acho que tá havendo uma parceria, assim, de... Mas tem que olhar mais pra dentro, né? Concordo. Tem que olhar mais pra dentro. Tá na hora aí de alguma coisa. É sempre o despertador, meu despertador. Que... A sirene. Tem que... Tá tocando a sirene. Vai Atenção, começar. Presidenta Maura! Falei, 3 minutos. Tu já pensou em ser carnavalesco ou ter uma escola de samba, ser presidente? Não faz isso comigo, não. Tô Mas muito já bem do pensou? lado de fora. E a gente, quando pequeno, sonha em fazer de tudo, né? Eu queria ser ritmista, queria ser cantor. Eu, em casa, eu sou ritmista, cantor, mestre sala. Brinco de baiana, porque na Intendente pode, homem de baiana, né? Então eu brinco eu faço de tudo. Passista. Em casa eu sou tudo. Eu saio da porta de casa aí, já não. Fico só comentando mesmo. Me fala uma coisa. O que foi falar de Beth Carvalho? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre foi porta-bandeira? Não. Eu saí na aula das crianças. Aham. Comecei na aula das crianças. Mas já girando, ou não? Não. Eu saí em aula. Minha primeira escola foi em cima da hora. Cavalcante Olha, ali, Cavalcante. do ladinho. Vem de lá, de Cavalcante pra Sapucaí. Meu pai era um dos intérpretes, então eu comecei a desfilar lá em cima da hora. Em cima da hora? Aham. Em 96, na aula das crianças. Em 98, Eliane de Souza e Manuel Dionísio me pegou no meio da quadra e perguntou assim, cadê sua mãe, cadê seu pai? Aí, tá ali. Foram conversar com meu pai, a gente tem uma escola
Nossa. Messalha e porta-bandeira. Eu tô olhando pro perfil da sua filha, eu acho que ela tem um grande potencial. Nunca tinha pensado em ser porta-bandeira. Gente, eles tiveram olho clínico. Clínico. Também Eliane e Não, Manuel ele Dionísio, né? Pelo amor de Deus. E aí, tanto que na época a escola era paga, porque não tinha ainda o apoio, né? Aham. E eu ganhei a bolsa. Eu e minha irmã ganhamos uma bolsa. Que Tinha que ser. incrível. Tinha que ser. Isso você tinha quantos anos? Tinha 12 anos. Pegaram ali na raiz. E aí eu entrei na Sensacional. Alamirim, que a Eliane montou uma Alamirina em cima da hora. Fiquei desfilando na Alamirim, fui pra terceira, fui pra segunda. Fui até contratada como primeira, mas não desfilei. Por conta de um problema pessoal. E aí de lá fui pra Inocente de Belfort Roxo. E hoje, depois de 20 e tantos anos, não vou revelar a minha idade. Eu continuo fazendo o que eu amo, né? Que Reizinho. é dançar. Que no máximo, Reizinho de cara. Que Madureira, incrível. cara. Que legal esse olhar também deles, né? Cara, é incrível. Pra Toda você, vez. né, de te assim, pensar, assim, eu tava né? correndo. Sabe essas crianças que ficam correndo no meio da quadra? Total. Sabe, o que é curtir uma escola de samba, todo mundo pulando. Foi assim. Foi Então, bem hoje assim. em dia, nos ensaios de hoje, não pode ter mais criança Não no pode. meio da quadra. Não pode. Correndo. Não pode. Porque tá todo mundo nas alas e você tá ali como se É você isso aí. estivesse desfilando, É entendeu? isso As mães não levam mais os seus filhos, não podem mais levar. Porque elas precisam ficar na ala, elas não Tem que podem. tomar... Ih, É nem difícil. Fala, nem fala, porque... Aí senão fica a gente não complicado. forma novas Mauras, entendeu? É isso aí. Complicado. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas a produção já tá ali, ó. Isso aí. Tempo. Você ia falar de Beth Carvalho, eu te interrompi, Beth desculpe. Carvalho, Leci Brandão, que agora no Prêmio Shell teve... Nosso Pilar ganhou o prêmio de melhor direção. Teve uma do- premiação, fiquei do mega nosso feliz. espetáculo. Zeca também. Me conta o que ia falar desses sambistas maravilhosos. É o máximo, porque é isso, é a nossa vida, né? Assim, é escutando essas pessoas, a nossa formação veio através dessas músicas dessas pessoas, né? Então, a gente aprende o que é o Rio de Janeiro através do Zeca, a gente aprende o que é a negritude, o que é a luta através da Leci, né? A gente aprende o que é ser uma mulher forte e que muda a história do samba com a Beth Carvalho. Então, a nossa formação, por isso que é escola de samba, né? Por isso que o samba tem essa coisa da formação, né? Essas pessoas são a nossa história, a nossa... fazem parte da nossa formação. Então, como eu te falei, eu começo a trabalhar com o samba, trazer o samba para as coisas que eu faço. Então, o primeiro deles, dos que você falou, é o Zeca. Eu escrevo a biografia do Zeca. Vai sair um filme daqui a pouco sobre o Zeca, baseado no livro que eu escrevi com a Jane Barbosa. Gente, que máximo. Um filme de ficção com a história do Zeca. Fiz o musical para teatro da Leci Brandão. Que, enfim, a gente tá em cartaz ainda, tá rodando os Sescs, daqui a pouco a gente vai para São Paulo, vamos voltar mais pro Rio, vamos fazer outras cidades do país, que foi um prazer porque a gente pôde ter a Leci na plateia, então, assim, mostrar isso pra Leci é incrível. Homenagear em vida é outra coisa, né, gente? E contar a história dela, eu fiquei muito nervoso quando a Leci foi, porque você tá escrevendo a história dela para ela, né? Vai que ela não gosta. Que responsabilidade. Vai que ela acha que tem alguma coisa errada ali, então eu fiquei muito nervoso. A Beth, a gente não teve a mesma oportunidade porque eu fiz um livro de pé no chão sobre a Beth, fiz um outro livro, Canto de Rainhas, também com a Beth, e fiz o documentário, fiz o roteiro do documentário Andança, e quando lançamos ela já não estava mais aqui. Começamos o projeto com ela viva, mas enfim, acho que o livro, o filme, mantém ela viva de alguma forma, né? Sim, é uma forma de tê-la entre nós, né? Porque a Beth... Ótima idade, olha só, Beth. Né? Betinha. Quem é? Betinha, queridíssima. Ai, gente, olha só. Só um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu falei que tinha muita coisa pra falar, eu tenho muita coisa a perguntar, mas o tempo Olha, é o portão curto, vai fechar, você vai ser penalizada. Penalizada, eu não posso ser penalizada. Vai perder décima aí. A gente pode fazer a parte 2? Claro. Pode. Claro, com o maior pode falar prazer. de Beth, de Zeca, de Leci Brandão, de Leonardo Bruno, que é espetacular. É uma aula conversar com você. Tô muito feliz. Eu vou falar isso toda hora, gente, porque, cara, falar de carnaval, falar de samba com quem ama como eu é só felicidade. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Espero que você aceite fazer parte 2 com a gente. E é isso, gente. Eu vou ter que finalizar. Leonardo Bruno, fala suas redes sociais. Cara, eu queria... Peça da Leci.
Eu queria dizer que o prazer é meu, porque assim, eu sou apaixonado por Mestre Sala Z, especialmente por porta-bandeiras. Então, receber o convite de uma porta-bandeira, receber o convite para esse giro com ela, para essa dança, eu não podia negar, é um prazer. A hora que você me chamou, eu tô aqui. Sigam lá no Instagram Leonardo Bruno Oficial, no Twitter, nas redes todas. Meus livros estão por aí, Canto de Rainhas, De Pé no Chão, Zeca Pagodinho, Três Poetas de Samba Enredo, que fala do Aloysio Machado, Isso, do Davi Correia eu queria falar sobre e isso do também. Hélio Turco. Andança, o filme de Bete Carvalho. A peça da Alessia, o musical, a gente vai daqui a pouco para São Paulo. E a gente tá fazendo circuito Sesc, a gente vai fazer Festival de Curitiba. A gente esse ano vai estar direto aí. A gente ganhou o Prêmio Shell de direção. Nosso querido Luiz Antônio Pilar, mestre da direção, ganhou o Prêmio Shell. Então a gente tá muito feliz. E vem mais coisa por aí. E espero estar com você. E vem contar pra gente. Vem contar pra gente. Parabéns. Estou na torcida pelo Giroscast. Alegria tá aqui, alegria. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. E olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, gente, por favor, né? Olha só. Leonardo Bruno contando várias histórias bacanas. Vocês vão perder essa. Siga a gente nas redes sociais também, porque, ó, tem vários cortes legais. Um beijo e até a próxima. Beijo.